Saúdo os amados irmãos, a Igreja do Senhor, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à Casa do Pão. Neste culto de celebração, onde uma vez mais vamos celebrar o memorial da Santa Ceia. E assim vamos entrar na presença do Senhor, com o Salmo 145, que diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Parece que até era a música que estávamos a cantar e a ouvir, não é? Exaltar-te-ei. Penso que sim, exatamente. Não é? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias, não é só ao domingo quando nós vimos à casa do Senhor. É todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Porquê? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Nosso Deus e nosso Pai, viemos então à tua casa com este propósito. Na verdade, Senhor, tu és digno de ser exaltado, és digno de ser adorado, és digno de todo o nosso louvor, que seja de facto o fruto dos nossos lábios e que esse louvor chegue até ao teu trono como cheiro suave e agradável às tuas narinas. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, assim a celebrar o teu nome. Ajuda-nos esta manhã a celebrar este memorial. E também, Senhor, aqueles que separaste para ministrar o louvor e também a ministração da tua palavra, que eles sejam apenas instrumentos usados por ti, para que a tua igreja seja, de facto, neste tempo difícil, neste mundo tão confuso, a tua igreja possa, na verdade, olhar somente para o autor e consumador da sua fé. Oro assim agradecido ao Pai, no nome daquele que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O louvor desta manhã está sob a responsabilidade do nosso irmão Emanuel. Bom dia. Paz e graça do Senhor seja convosco. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esta manhã viemos com o firme propósito de adorar o nosso Deus. Não só quando viemos à casa do Senhor, não é? Temos que adorar o nosso Deus todos os dias, porque todo momento é digno, Ele é digno da adoração do nosso coração. Queria ler duas passagens bíblicas antes de começarmos com o nosso período de cânticos ao Senhor. Primeiramente em Provérbios capítulo 3, e eu tinha buscado 2 versículos unicamente, mas este capítulo é um capítulo de exortação aos filhos de Deus. É uma exortação para nós. Não vou ler o capítulo todo, porque é um pouco extenso, mas vamos ler do primeiro versículo ao versículo 13. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te desvies ou não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes na sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho,
a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O versículo 9 e 10, é aqui que eu me quero focar um pouquinho, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vamos agora até Atos, capítulo 4. E reparem só na continuação deste provérbio que acabamos de ler. Capítulo 4, versículo 32 ao 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Hoje é o primeiro dia da semana. É o dia que nós viemos entregar nossas primícias ao Senhor. A nossa primícia principal é o nosso louvor, é a nossa adoração, é o nosso coração. Essa é a principal primícia que nós trazemos ao altar do Senhor. Mas também há as primícias que fazem com que nós possamos viver neste mundo. Há primícias que ajudam na obra do Senhor. Não é só a oração, não é só a palavra, mas também financeiramente temos que ajudar a obra do Senhor. Então, também vamos ter a oportunidade de darmos das primícias ao Senhor. Não sei se veio preparado nesse não, mas lembre-se que a obra do Senhor precisa ser financiada. As coisas não aparecem assim. Tudo tem um preço. O preço mais alto foi o Senhor que pagou por nós, não é? E o que serão 5, 10, 20 euros a nós. E isso pode fazer uma grande diferença na obra do Senhor aqui na Terra. Vamos estar de pé. Vamos entoar uns cânticos ao Senhor. Cantai ao Senhor. Não fiquem tristes, porque isto é assim. Deus dá-nos tudo, muito mais daquilo que nós merecemos. Não fiquem tristes por podermos dar 10 euros, 1 euro, do que seja. Nós vamos lá fora e damos 1 euro ao mendigo que esteja a pedir, nós damos, não temos problema. Ou às vezes temos. Depende da situação. Portanto, ao Senhor temos que dar com alegria. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade
força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Peço a um irmão, uma irmã que sinta no seu coração esta manhã elevar uma oração ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos e te glorificamos nesta manhã, Senhor. Ó Senhor, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, Senhor. Nós te louvamos, Senhor amado, porque estamos na tua presença, Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração esteja aqui, Senhor. Não somente, Senhor amado, ó Pai querido, na tua presença, mas que o nosso coração se abstenha de tudo, Senhor. Ó Pai querido, e esteja diante de ti, Senhor. Eis-nos aqui nesta manhã, te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, porque estamos diante da mesa do Senhor, Pai querido, e queremos ser participantes, Senhor, desta ceia, dignamente, como diz a tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor amado, Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender e a compreender, Senhor, ó Senhor, toda esta obra do Calvário, Senhor, e que ela esteja bem presente na nossa memória, que só foste tu, Senhor Jesus, que deste a vida por nós, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Venha abençoar o teu povo com toda a sorte de bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Este salmo já foi lido pelo pastor esta manhã, não combinei nada com ele, mas sabemos que o Espírito do Senhor trabalha desta forma. Não é a nossa maneira, é como Ele quer e deseja. Amém? Vamos entoar este hino então com o louvor do Senhor, com todo o nosso ser, com honra e glória do seu santo nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó
dos exércitos. Ele é o Rei da glória. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Aleluia! Quão poderoso é este cântico! Exaltaremos o Senhor por toda a eternidade. Só Ele é digno. E vamos confiar. E vamos perseverar. E vamos vigiar. E vamos estar atentos. E vamos cuidar. Porque a nossa, não diria obrigação, mas talvez um dever, nós cuidarmos uns dos outros e cuidar daquele que está mais necessitado. O Senhor Jesus um dia estendeu-nos a sua mão. Nós também temos que estender a nossa, como filhos de Deus, àquele que está necessitado. Firmes nas promessas do meu Salvador. Aleluia. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores do meu Criador, através dos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sei firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue carmesim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos cantar a última estrofe, mas sem música. Sem música. Depois pode entrar no coro, está bem? Mas a última estrofe, vamos cantá-la à capela e depois vocês entram no coro, está bem? Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Acabámos de cantar ao Senhor uma promessa. É uma promessa que nós fazemos ao Senhor e nem nos damos conta. Firmes nas promessas do Senhor Jesus. Meu
Meu. Ele é o nosso mestre. Então, como nosso mestre, nós devemos fazer o quê? Ser obedientes. Aprender dele. E é isso que ele requer de cada um de nós. Que aprendamos dele. E que praticamos aquilo que nos ensinou. Enquanto ele esteve neste mundo. É difícil? Não é fácil. Mas não é impossível, como o nosso irmão, uma quinta-feira aqui o disse. Rua de Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como um emblema de vergonha e dor, mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Ele deu a vida por cada um de nós. Seja você crente, seja não crente, aqui esta manhã, Ele deu a sua vida por si e por mim. E Ele está sempre de braços abertos para que você o possa receber no seu coração. A palavra de Deus diz que hoje é o dia. Hoje é esse dia. O dia aceitável de salvação. Entregue-se completamente ao Senhor. Busque fazer a sua vontade. Porque Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Amém? Vamos então recordar neste coro aquilo que o Senhor passou. Aquilo que o Senhor dedicou-se a nós enquanto esteve nesta terra. O sofrimento que Ele passou. De cruz se erigiu, ela via fugir, por emblema de
Segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem sentar-se. Vamos fazer parte dessa ceia. Peço desculpa, mas a sistemação vai ser diferente neste grupo. Se calhar vamos ter silêncio, mas seja tudo para a honra e glória do Senhor. A Materiazinha que falhou, dessa verdade para 6 horas. Chegou então o momento de nós participarmos da ceia. Algo sempre o texto que nós recorremos nesta celebração da 1 Coríntios, no capítulo 11, é um versículo que eu hoje vou usar dar início a esta celebração com este versículo. É o versículo 21, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O versículo 29 diz assim: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Na tradução fiel, creio que não estou enganado, diz: come para a sua condenação. O versículo 30 diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Nesta celebração, também sempre, eu recorro a este versículo que Paulo diz: porque eu recebi. Porque eu recebi o Senhor. Por que é que Paulo recebeu do Senhor? Por que é que nós recebemos do Senhor? Certamente Paulo, quando diz porque eu recebi do Senhor, certamente o Senhor lhe deu muitas coisas.
Esta palavra porque vem de uma certa forma introduzir o motivo pelo qual nós celebramos a ceia. E o motivo pelo qual nós celebramos a ceia é trazer à nossa memória a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É trazer à nossa memória a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não ficou na cruz, muito menos no túmulo. É também lembrarmos que Ele disse para fazermos este memorial até que Ele venha logo. Também estamos a ser lembrados que Ele disse que voltaria e Ele vai voltar. Amém. E por meio desta ceia, por meio desta celebração, todos nós que celebramos, que participamos destes símbolos, todos nós nos apoderamos de todos os benefícios da redenção total do Senhor Jesus Cristo pela minha vida e por cada um de nós. E quais são os benefícios? São todos. O que nós possamos, na verdade, em boa nota, na nossa carreira de fé, cada dia, cada obstáculo que nós vamos vencendo, cada batalha que vamos vencendo, cada dificuldade que vamos encontrando, cada queda, muitas vezes, que também, muitas vezes caímos. O perdão, a integridade, a força, a saúde, a suficiência, tudo muito mais. Porque a palavra também diz que nas regiões celestiais há toda a sorte de bênçãos. Para quem? Para Deus. Para cada um de nós. Vamos então celebrar este memorial com que, numa breve pausa, num breve silêncio de alguns segundos, com que, fazendo este autoexame, eu aprendi na empresa que trabalhei muita coisa que me enriqueceu na minha vida pessoal. E uma das coisas que eu também aprendi foi fazer um auto-exame, o autocontrole das minhas ações. Isto é, eu tenho que ser capaz de, perante aqueles que vão convivendo comigo, saber me relacionar de forma que não me vá magoar, ferir, nem desonrar o nome de Jesus. Nos breves segundos, levamos a nossa cabeça e vamos então celebrar isto. Nosso Deus e nosso Pai, é na Tua presença que queremos celebrar uma vez mais esta ceia. Naquele tempo, Senhor, Tu fizeste uma declaração tremenda com os Teus discípulos, que era para Ti um privilégio estar com eles outra vez hoje. Essa declaração deve partir de nós, é para nós um alto privilégio de podermos celebrar esta ceia como forma de gratidão e de trazer sempre à nossa memória a obra da redenção. Por isso, Senhor, diante de nós, nesta mesa, estão os símbolos, nos falam do teu corpo e do teu sangue. Pedimos uma bênção para o pão que vamos partir, esse pão que simboliza o teu corpo, o qual carregaste o peso de toda a nossa fragilidade, da nossa desobediência, de todo o nosso pecado, Senhor. Da velha natureza, Senhor, que muitas vezes ainda resiste até ao dia que tu nos levaste para ti. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Pela bênção, Senhor, de podermos partilhar neste pão que vamos distribuir. Em nome de Jesus. Nos céus,
Senhor, vamos tomar o cálice, símbolo do sangue derramado na cruz. Ajuda-nos a apropriarmos este sangue para a nossa vida, Senhor. O poder que há neste sangue, a vida que há neste sangue. E ajuda-nos a caminhar lembrando sempre, Senhor, o teu sangue derramado no altar. Aceita a nossa gratidão. Tens dado a tua vida para nos dar vida e vida eterna. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque, segundo a carta que Paulo escreveu à igreja de Judas esta manhã, continua dizendo assim: todas as vezes que nós celebramos este memorial, no versículo 26, por minhas palavras, sem alterar o sentido do texto, porque todas as vezes que nós celebramos este memorial, estamos a afirmar a nossa esperança, a certeza que Ele vai voltar para nos levar e estarmos com Ele para todo sempre. Esta é a nossa esperança. Eu diria mesmo, vou atrever-me a dizer assim: esta é a nossa certeza se nós perseverarmos em caminharmos, corrermos esta carreira que nos está proposta, tendo os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida. O tempo ainda para partilharmos a palavra, meus queridos e nossos irmãos, eu confesso que esta semana estava um pouco perdido com muita coisa que aconteceu ou tem acontecido, e ao ponto de eu, na sexta-feira e no sábado de manhã, ontem de manhã, eu, nas minhas conversas com o Senhor, não era nos meus problemas, nas minhas conversas com o Senhor, eu dizia assim: Senhor, será que eu fiz alguma coisa que prejudicasse alguém, que magoasse alguém? Se é
uma correçãozinha que me estás a fazer, eu aceito o meu cliente. E tinha, de facto, preparado uma mensagem para hoje, mas como estava tão perdido, entre aspas, o Senhor levou-me uma frase, e essa frase dizia assim: eu dependo da graça. Eu posso, isto é de facto uma boa mensagem. Para mim, eu vou partilhar a palavra que me deste debaixo desta frase. Eu dependo da graça. Abram as vossas Bíblias em Efésios capítulo 2, vamos ver do versículo 1 até o versículo 10, que diz, de facto, esta palavra. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, convido aqueles que, os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. E pedir o Senhor irmão, o irmão, faça o favor de ler estes versículos. Se quiser ler partilhado, um irmão ou irmã ler o 11, outro irmão ou irmã ler o 6 até ao 10. Ok. E Ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Pai Santo e amado Senhor, em nome de Jesus estamos na tua presença, Senhor, perante a tua palavra, Senhor, que nos vais transmitir nesta manhã, Senhor. Clamamos pelo seu sangue sobre as nossas vidas, Senhor. E te pedimos ao Pai que abras o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, e que possamos não estar receptivos, Senhor, aquilo que tu queres falar a cada um de nós, Senhor. Fala connosco nesta manhã, Senhor. Abençoa o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Dá-nos cheio de fome da tua palavra, Senhor, e que a tua cada dia, Senhor, possas fortalecer-nos, Senhor, e saciar-nos, Senhor, e fazer-nos ver, Senhor, e andar, Senhor, nas tuas veredas. Fica connosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Vamos ler juntos o versículo-chave. O nosso versículo-chave deste ano de 2025. Salmo 38, vamos ler juntos este salmo. E depois também juntos, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Juntos este versículo do ano. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu canto lhe darei graças. Agora, para juntos, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E ao Senhor para recordar, ou para atrasar o relógio, e eu dar as mensagens. Amém? Posso ser assim? E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Há uma única palavra que abrange então todas as riquezas, eu diria mesmo todas as bênçãos que o Senhor tem em Cristo Jesus. A palavra é graça.
merecido, que nós não merecemos, mas é esta graça. Aleluia! Amém. É o momento no qual nós recebemos então todas as bênçãos, e eu vou dizer assim, todas as bênçãos materiais e espirituais. Vou acrescentar, e também de saúde. Amém? Amém. Para nós então a graça de Deus é inesgotável, incluindo todo o respeito das previsões em Jesus Cristo. Porque o versículo 8 diz assim, e isto já é suficiente, e podia até aqui terminar a mensagem, pela graça sois salvos. É pela graça que nos mantemos firmes, como está escrito também na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 2, que diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça então sustenta a nossa salvação, dá-nos vitória, e dá-nos vitória na tentação, ajuda-nos a suportar todas as adversidades, o sofrimento, a dor, enfim, tudo o que nós podemos passar nesta carreira, neste estádio, onde temos muitos obstáculos que temos que os ultrapassar. Ninguém pense que nesta carreira não vão existir obstáculos. Muitos obstáculos. Deixem-me dizer assim desta forma. Muitas cascas de banana. Sabe o que é que faz a casca de banana? Quem a pisa, se não tiver cuidado, cai. Estou certo? Amém. Mas deixem-me dizer uma coisa, meus queridos. Nós dizemos que dependemos da graça de Deus para viver. Dizemos, afirmamos. Contudo, muitas vezes, nada mais é do que apenas uma frase. Uma frase. Muitas vezes nós dizemos, mas a verdade é que muitas vezes, quando nós passamos por essas dificuldades, nós cedemos e muitos voltam para trás. Graça, então, é um favor que eu não mereço. Porém, se eu pensar que mereço, não é graça. Se eu pensar que mereço esta graça, não é graça. Somente quando tenho a consciência do quanto eu não mereço, finalmente começo então a reconhecer a minha grande necessidade de depender desta graça. Porque pela graça nós compreendemos a palavra e aplicamos com sabedoria essa graça e essa palavra à nossa vida. Levamos esta bênção e esta sabedoria, leva-nos então à comunhão, à oração e capacita-nos a servir ao Senhor. O Senhor, sabe o que é que o Senhor espera de nós? Sabem, irmãos? O Senhor espera de nós Senhor, és tu, tal qual eu sou, com tudo que tenho. E o que tenho não é meu. Às vezes pensamos que é nosso. Vai na sequência do que o Emmanuel disse no princípio. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a Igreja do Senhor Esmoriz, e eu vejo muitas cadeiras vazias, começa a ficar preocupado. Por isso a Igreja do Senhor em Esmoriz precisa de mergulhar na profundidade do rio que leva à vida do próprio Deus. Eu tinha escrito esta frase de outra forma e alterei para esta forma. Não me despreocupei. Mas é um facto. Temos que mergulhar na vida que leva à vida do próprio Deus. Isto é graça. É graça sobre graça. Graça sobre graça. E uma das declarações mais maravilhosas sobre o Senhor Jesus Cristo está escrito em João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e Ele é cheio de graça. Ele é cheio de graça. Em João capítulo 1, versículo 16 diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Por isso, tal graça é suficiente
suficiente para cada um de nós. Não necessitamos de mais nada, meus irmãos. Paulo também fala sobre a abundante graça. Fala em muitas das suas cartas, por exemplo, em Romanos 5, 17, em Efésios 2, 7, que nós lemos assim, as abundantes riquezas da sua graça. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, diz assim, a excelente graça. Pedro também mencionou lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a multiforme graça de Deus. Por isso a graça superabundante habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui esta manhã cremos no Senhor Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Salvador. Esta superabundante graça está em nós. Ai, que amém está feito. Será que não está em nós? Será que eu não tenho certeza? Isso é preocupante. Deixe-me só, rapidamente, partilhar algumas lições da graça. Algumas lições da graça, por exemplo, falam-nos sobre humildade, ou ensina-nos, dá-nos uma lição de humildade. Paulo foi talvez o homem espiritualmente mais privilegiado que já viveu, e a graça do Senhor na sua vida foi extraordinária. Sabem, ele, em meio a muitas ocasiões da sua vida, o próprio Jesus apareceu a fim de o instruir, de o encorajar em tempos de profunda necessidade de Paulo, ao ponto de dizer, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ponto final. Não falamos mais disso, não é? Podemos imaginar o Senhor Jesus a dizer assim, nestas interações que Paulo tinha com o Senhor. Ao ponto, meus queridos, o Senhor permitia que Paulo tivesse um espinho na sua carne. Muitos dizem muita coisa sobre o espinho da carne, que é isto, que é aquilo. Mas, de facto, diz que Paulo, ao próprio Deus, que na determinada hora, que era um espinho, dá-lhe assim uma chapadinha. Mas isto tem que ser entendido corretamente. Amém, queridos? Amém. O que é certo é que nós tiramos lições profundas destas experiências registradas com, de facto, os nossos queridos que viveram. Outra lição é a dependência. Lá está, ele depende da graça do Senhor. Frequentemente, muitos crentes, salvos, certamente, podem ser autênticos canais da graça de Deus. Mas somente Jesus é a fonte da graça. Amém. Muitos de nós podemos ser canais de graça, da graça do Senhor. Amados, deixe-me ser. E devemos ter. E devemos ter. Amém? Amém. A nossa tendência muitas vezes é voltarmos para as pessoas a fim de encontrarmos uma solução para os nossos problemas. Todavia, Deus quer que em tempos de dificuldade o procuramos em primeiro lugar. E essa reação de Paulo, meus amados, ele deixou assim esse testemunho. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse aquele espinho. 3 vezes o Senhor disse não. Paulo orou fiel, persistentemente, eu creio, de todo o seu coração, certamente com lágrimas. E o Senhor disse 3 vezes a Paulo, não, Paulo. Olha, Paulo aprendeu. Pela reação de Paulo, Paulo aprendeu. Portanto, vamos aceitar, ficarmos sempre na dependência desta graça. Amém? Outra lição muito rápida. Suficiência. Paulo ficou feliz com a resposta de Deus, sabe porquê? Porque ele sabia que Deus iria suprir a sua graça suficiente para qualquer provação que Paulo pudesse ter. E Jesus fez uma promessa: estou convosco todos os dias. Todos os dias até quando? Graças a todos cheios. Agora, o Senhor trouxe aqui uma promessa. O Senhor promete estar connosco todos os dias. E quantas vezes nós estamos com o Senhor? Meus queridos e amados irmãos, vamos tomar posse, de facto, desta graça, deste favor merecido, e reconhecer, como o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta,
certamente esta frase também se aplica à minha vida. Dê o que der, passe eu por aquilo que passar, a graça do Senhor é suficiente. Amém, queridos? Nós, de facto, muitas vezes encontramos situações que estão registradas na Bíblia Sagrada que vão ser para nosso proveito, e para nosso proveito não só, fortalecermos a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. A verdade é que muitos cristãos vivem uma religiosidade, e isto é um facto, interpretações pessoais da palavra de Deus e muitas vezes até auto-enganos. Eu sei que nenhum de nós reconhece isto abertamente, todavia é algo que está implícito. Muitas vezes, meus queridos, nós não atentamos bem para a palavra do Senhor, não observamos a palavra do Senhor. Eu compreendo, meus queridos irmãos, que quanto à nossa chamada fé evangélica, muitas vezes, deixem-me que estou a ser muito sincero, que esta palavra mexeu com a minha vida, sabe? E se o Senhor me vê por ir para cá da igreja, eu tenho que ser fiel. Muitas vezes nós temos que aceitar que a nossa chamada fé evangélica tem aos poucos deixado de ser evangélica. Sabe o que é que significa evangelho? Sabe? Evangelho é boas novas, não é? E Jesus é de facto as boas novas, não é? Da salvação. Foi assim que o anjo anunciou lá nas campinas de Belém. Contudo, diz assim, porque a Bíblia afirma claramente que pela graça nós somos salvos somente por meio da fé, e isto não vem de vós, de nós, é de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No entanto, se algo está desajustado dentro de mim, porque a Bíblia afirma assim, não há um justo nem um sequer, e que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, e que todos nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Deixa lá. Portanto, não é difícil, meus queridos. Nós aceitamos que muitas vezes temos que reconhecer. Eu sei que é difícil. E muitos até nem gostam de ser incluídos no que eu vou dizer agora. Nós temos que aceitar, olhar assim para dentro de nós e fazer o tal autoexame. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, nós mancamos. É uma palavra forte. Eu tive que ir ao dicionário e disse, não sei o que é quer dizer mancar, mas eu quis relacionar. Quer dizer muita coisa. Mas, por exemplo, uma palavra mais média, mais assim, cocheamos. Muitas vezes nós cocheamos. Temos que aceitar, cocheamos na nossa fé interior, cocheamos nas nossas dúvidas, cocheamos. A palavra. É tão difícil abrir o coração e clamar pela graça de Jesus, não só para nos salvar, mas para nos sustentar a cada dia na sua presença. E isto, clamar a Jesus, meus queridos irmãos. Clamar é chamar alto. Se quiser até pode dizer assim, clamar é gritar, não fica mal eu dizer isto aqui, neste lugar. Quando eu estou em aflição, não fica mal eu clamar ao Senhor. Muitas vezes até temos medo de dizer uma palavra que os nossos escritores possam ouvir. Os reformadores do século XVI pregaram só Cristo. Estamos muito longe, meus amados. Eles pregaram só Cristo, só a fé, só a graça, só a Escritura, a genuína palavra de Deus, só a Deus e a sua glória. Nos nossos dias, meus amados, nós assistimos, na verdade, a uma aparência de um novo Evangelho. Não sei se é verdade, mas aqui há uns anos, os nossos missionários começaram a chegar a Portugal e que diziam que lá no Brasil, numa rua, havia não sei quantas igrejas. Até vou tirar os olhos. Que Deus é que as igrejas adoram. Eu, às vezes, nas minhas conversas mais pessoais, já tinha até partilhado, até mais. Como é que o Senhor olha para aqueles irmãos que estão reunidos? Uma igreja ali que se chama a Igreja do Deus Vivo, outra igreja que se chama a Igreja Evangélica, outra igreja que se chama. Como é que Deus olha? Como é que Deus olha?
um avivamento que implica, mas vamos ter a roubar muitos mundos e construir muitas pontes. Mas sempre baseados na graça do Senhor. Muitas vidas fazem sacrifícios, fazem votos, promessas, para depois esperarem algo em troca de Deus. Mas deixem-me perguntar, onde estão as vidas que simplesmente serão prostradas com humildade, em temor, de adoração diante de Deus, clamando unicamente pela graça e o favor das suas vidas? Paulo escreveu assim, que assim como recebeste a Cristo Jesus como Senhor, está então a andar em ti. A andar nos tornos santos. Jesus é o nosso foco. Nós recebemos Jesus pela fé e precisamos de caminhar nele. E caminhar nele pela fé. Desta forma nós devemos louvar a Deus pela adversidade, ou pelas circunstâncias, pelos problemas, pois é uma ocasião em que o poder de Deus é mais evidente na nossa vida, porque nós cremos no que diz em Efésios capítulo 3, que vai muito mais além daquilo que nós podemos até imaginar. Não existe alguém tão frágil que não possa tornar-se forte. Mas existem muitos que se acham fortes e são frágeis e fracos. Onde estão os que vão conhecer, meus queridos? Não são aqueles, ou apenas os salvos pela fé, mas que vivem todos os dias pela fé na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, ou seja, onde estão os que não conhecem, que não só foram abragidos pela misericórdia de Deus no encontro com Jesus e continuam a caminhar na carreira de fé? Onde estão aqueles que são justificados e santificados pela fé no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário? Se faz parte destas perguntas e é um daqueles que eu mencionei aqui, amém. Continuamos a caminhar esta carreira de fé. Ser fiel ao Senhor, estar dependente da graça do Senhor. Está escrito, é testamento, o justo viverá pela fé. Crer na graça de Deus é muito mais do que apenas falar sobre ela, ensinar sobre a graça, cantar sobre a graça, mencioná-la cada 20 palavras em cada mensagem. Crer na graça é muito mais do que isto. Porque a graça de Deus não é um tema. A graça de Deus não é uma crença. A graça de Deus não é um efeito. A graça de Deus não é um movimento. Não é uma bandeira. Aqui podia ser a minha bandeira. Mas eu deixei estar escrito na mesma. Porque muitas vezes nós pensamos o contrário. Mas também não é uma moda. Não, jamais. Porque a graça de Deus é Jesus Cristo na cruz que veio buscar e salvar o que se estava perdido. Eu, meus amados, aprendo e tenho aprendido, e estes dias cada vez mais eu registrei, sublinhei na minha mente, no meu coração, que a graça de Deus é suficiente porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fragilidade. Não é quem eu sou, nem quem eu fui, ou o que eu fiz, ou o que eu estou a fazer, mas é a sua graça. É a sua graça na minha vida. Por isso, meus queridos irmãos, deixem-me dizer, para terminar, eu me arrependo dos meus pecados. Constantemente clamo pela misericórdia de Deus e, dia após dia, coloco toda a minha fé unicamente em Jesus e no que Ele fez, no que Ele faz na minha vida. Porque foi Ele, só Ele, quem se entregou por mim na cruz do Calvário. E
quando a graça de Deus alcança assim a minha vida, tudo o que eu posso fazer ou dizer é sim, aceitar a minha vida. Em humildade e gratidão. Tudo o que eu posso fazer é prostrar-me diante dele e em oração dar glórias ao seu santo nome. Tudo o que eu posso fazer é continuar a minha carreira de fé, dependendo sempre desta graça, olhando para o poder consumador da tua fé. Que hoje, meus queridos irmãos e irmãos, que cada um de nós esta manhã, e não só esta manhã, mas amanhã, segunda-feira, terça-feira, todos os dias, nos aproximemos do trono da graça para alcançarmos então graça e o socorro. Graça e socorro. Porque este socorro também é graça. É graça. E como? Em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Então que o Deus de toda a graça guarda as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. E eu gostaria de um clipe, mas vamos cantar, se possível, de pé. Vem visita a minha igreja. Eu tenho um clipezinho de livro, começo a quem vai, deixa, depois voar, provar. Vamos cantar. Vem visita a igreja. Que o Senhor possa nos ajudar a caminhar de pé e ficarmos totalmente dependentes da graça do Senhor. Depois de cantarmos, gostaria de pedir ao irmão que eu sentisse no seu coração levar o trono da graça do Senhor uma oração. Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça Leva-nos além, Senhor, leva-nos ao trono da tua graça, Pai amado. Faz-nos, Senhor, realmente andar no rio, e o rio leva à vida de Cristo Jesus. Senhor, que não adormeçamos
na graça da salvação, mas que nos prostremos diante de Ti, Senhor, nos apliquemos à santidade nas nossas vidas. Pai, obrigada pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigada por nos trazeres à lembrança que a Tua graça habita em nós. Que a Tua graça é poder. Senhor, leva-nos, Senhor, à localização que nos pertence. Já estamos, Senhor, sentados contigo, ao lado de Deus Pai. Seja connosco nesta semana, Senhor, nas nossas tribulações, nas nossas batalhas, e dar-nos a vitória que será a Tua vitória. Em nome de Jesus. Também queremos agradecer para a vida do Alfredo, que esta semana completou mais uma primavera de vida. Que possas voltar a pensar, que possas depender inteiramente da Tua graça. Que possas abençoar a sua vida pessoal, mas também toda a sua casa, toda a sua descendência. Em gratidão nós oramos em favor do Teu Santo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e irmãos, tenham um bom domingo, uma boa semana e sejam dependentes da graça do Senhor. Amém. Todos